Leve e solto, tô de volta com mais um episódio do nosso podcast. Virou Mania, a cada semana um entrevistado diferente e um assunto palpitante. E olha, como tá rendendo, principalmente no Instagram, a nossa entrevista com a influencer digital Cris Azen. Muita polêmica envolvendo a relação Brasil e Portugal. Ainda não assistiu? Não acompanhou? Dá uma passadinha no YouTube e também acompanhe os cortes no nosso Instagram, WM Livre Leve Solto, no Twitter, W Livre Leve Solto e no YouTube, @Livre Leve Solto. E hoje eu vou rir bastante, porque ó, olha a fera aqui, ó. Marcelo Tyson é o meu convidado no nosso podcast Livre Leve Solto. Ai, já começaram a rir, tá vendo? Já chegou fazendo lambança, Tyson. Olha, a melhor coisa pra começar a rir é isso daqui, olha essa coisa boa. Wagner. E aí? Isso daí é sorte, hein? Graças a Deus, o copo não quebrou, tá ótimo. Isso é desculpa de quem faz merda. Pode falar merda, não pode? Pode, você pode tudo, você tem aqui, liberdade poética. Wagner Menezes, por que você falou que vocês vão rir muito? Eu sou um cara sério. Você, rapaz, pra quem não sabe, né? Vai falando que eu tô difícil porque todo mundo conhece o Marcelo Tyson. Marcelo Tyson é um baita de um artista, né? Mas não é só artista. Ele é muito engraçado. Não posso falar tudo que você é, porque senão a galera vai ficar traumatizada. A galera vai ficar traumatizada. Atualmente, tá realmente fazendo um trabalho maravilhoso na FM O Dia, que liberou aqui o Tyson para participar do nosso podcast. Me expulsaram, né? Para ter um dia momento livre. De paz, tranquilidade. Olha, mas o Tyson sobreviveu e, é claro, viveu uma vida maravilhosa antes e depois do pânico. Eu tô enganado? Verdade. Não, antes e depois do pânico. Antes do pânico, tive aí um trabalho bom. Que eu trabalhei sempre em rádio. Comecei na Transamérica. E depois da Transamérica, me rendeu aí o início mesmo da carreira de felicidade. Uma temporada na Alemanha. Fui trabalhar num parque chamado Phantasialand, em Brühl, na Alemanha. Porque o que acontece? Eu entrei na Transamérica como estagiário. E aí teve uma gincana, chamada Gincana Brahma, alguma coisa em Niterói. E eram 3 finais de semana. E nesse final de semana eu agitava e animava. E aí foi um sucesso, que a Praia de Caraí lotada. E aí, terminou o evento, o diretor da Brahma ligou para o departamento comercial da Transamérica e falou: eu quero fazer novamente esse evento. Aí eles falaram: não, tá ótimo, aquela alegria, contrato maior. Eles falaram: mas eu quero uma coisa, eu quero aquele menino que estava animando. Aí eles, o contrato dele vence essa semana, de estagiário. Aí o diretor da rádio falou: não é porque tá fechando com a Brahma, mas ele realmente é tudo muito mais do que a gente esperava. Eu sempre tive esse talento que eu não me coloco como o cara que eu sou fera, mas eu sempre fui animado. Não é talento, você é assim. Eu sou assim, exatamente. Pra quem não conhece, ele é assim. Sou assim. E olha aqui, você tá acompanhando o nosso podcast, e você que acompanha não só no Instagram, no Twitter e também no YouTube, você participa, manda a sua mensagem, curta o vídeo, compartilhe e você, no final do nosso episódio, estará concorrendo a um almoço para 4 pessoas. Opa. No Balbinos Costelão. Cadê o selo aqui, ó? Epa. Balbinos Costelão, delícia de costela, desde 2016, lá em Curicica, tá? Em frente à estação do BRT. E um detalhe aqui, ó, o farnel que ele preparou para você. Eu não posso comer torresmo. Torresmo. Não posso. Croquete de costela. Olha aqui, ó. E aqui é de verdade. O copo não quebrou. É de verdade. É de verdade. Croquete de costela, pastelzinho, bolinho de feijoada. E aí o que acontece? Você vai lá, pode comer cupim cortado com colher. Cupim cortado com colher, a lá Wagner Menezes. Tem costela diferença? no bafo tem, porque a minha derrete mais. Por isso que eu falo, corta com a colher. É de verdade ou não é isso aí? Uma delícia. Ou tá mastigando plástico? Não, isso aqui é feito com a colher. Não.
É feito com a colher, não. É feito com a mão, Tô né? brincando. Com a costela. Olha aqui. Em frente à estação do BRT, na Praça do Bandolim, você encontra o Balbinos Costelão. Então, quem curtir mais, compartilhar, Gente, uma assistir delícia. nossos vídeos no Instagram, no YouTube, pode concorrer a esse almoço para 4 pessoas. Eu já vou adiantando o seguinte, 4 pessoas comem 8, porque o prato lá é bem servido. Nós vamos Muito bem comercial servido. bom aí, chegando a Páscoa para almoço lá, né? Eu adorei. Muito bom. Muito bom mesmo. Tudo meu e do Wagner Menezes e da equipe aqui também. Isso aqui é só para você, para a equipe tá lá. Ah, é? Isso é só um petit lanche para você. Então, você participa, Obrigado, manda sua mensagem. Balbinos. É isso aí. Você participa, manda sua mensagem, curta os nossos vídeos, os nossos cortes. Quem sabe você vai ser escolhido para almoçar no Balbinos Costelão. E prossegue aí a nossa promoção do mês de março, mês das mulheres, com a soprazer.com.br. Cadê o selo da Só Prazer? Ó? Sorteio especial mês da mulher. Kit com 3 itens do sex shop. Então você está concorrendo a um vibrador com várias intensidades, um kit de pompoarismo e uma lingerie preta tamanho G. Resultado dia 27 de março. Então, quem curtir mais o nosso post no Instagram, né? WM Livre Leve e Solto, quem sabe tá lá todas as regrinhas lá bonitinhas, você pode levar esse kit aqui, ó. Vibrador, kit pompoarismo e lingerie preta. Dá pra Bacana. fazer uma festa legal, hein? Pô, e põe Tyson? fecha nisso, né? Antigamente não tinha criatividade. Muitas ficavam fechadas. Hoje não, pode usar à vontade. Eu uso. O que você usa aqui dos 3? Olha, eu gosto mais do pompoarismo. Do pompoarismo. É, porque eu gosto daquelas bolinhas entrando e saindo. Muito bem. Apesar de que, se você não sabe, você acha que é brincadeira. Quantas calcinhas esse homem já usou? Fala aí, fala na câmera 4 aqui. Na 4, eu usei 4. 4 calcinhas. Em gravações? É. A da linha amarela, que foi um sucesso aí, viralizou. E depois na Praia de Copacabana. Depois a outra em Teresópolis, mas ainda não foi editada. E a última... foi na praça, mas eu não quis colocar, porque aparece... Foi bem cedo, mas aparece uma criança no fundo. E aí, para não criar polêmica disso daí, eu evitei 4 vezes. Ou seja, se você acha que só o David Beckham usa a calcinha da esposa, ele não. Ele usa a calcinha de qualquer uma. De qualquer uma. Né? É o Marcelo Tyson. Ô, Tyson, você ficou conhecido nacionalmente com o Pânico. Foi. Apesar de ter trabalhado antes em rádio e depois também, mas foi no Pânico que você se projetou para o Brasil inteiro. Como é que surgiu o convite? Bom, eu já tinha feito um trabalho para o Descontrole com o Marcos Mion, né? E dali, eu acho que 6 meses depois veio a proposta de criar o Pânico, que iria durar 6 meses, segundo o Tutinha, o dono da Rede Jovem Pan. O Emílio apostou que seria mais, e aí foi um sucesso. Só que nesses 6 ou 8 meses, o Tutinha saiu da sociedade. E o Emílio continuou, eu acredito. E daí foi um programa que, na primeira fase que era gravado no litoral de São Paulo, agora eu não sei qual praia de São Paulo. Essa daí eu fiz uma participação de Seu Jorge. O Emílio já estava namorando eu ir para São Paulo, mas eu não trabalhava mais na Rádio Jovem Pan. Trabalhava numa outra rádio. Eu não lembro se foi a Beat ou a Rádio Mania, uma dessas duas. Enfim, é isso. Recebi o convite para ser só o... Só figurante. E aí o Carioca falou, não, o cara foi meu chefe, meu estagiário, vamos trabalhar. E o Emílio falou, cara, mas a Rede TV não quer mais do que essa quantidade que nós temos aqui. E o cachê era muito pouco, era amor ao Pânico. Aí depois dessa participação veio a Hora da Morte. A primeira apresentação que eu iria fazer na Hora da Morte com o Carlinhos, com a primeira equipe, eu fiquei doente. Fiquei 1 mês doente. E aí eles adiaram, aí depois eu já entrei no quadro A Hora da Morte, aí já entrei como contratado, mas foi muito engraçado, o Emílio, o cara, como é que nós vamos fazer isso? Aí vamos contratá-lo, não pelo Pânico, mas pela Rede TV. E aí meu cachê foi lá embaixo, mas tinha passagem aérea, hotel assim, que você não tem noção, que os hotéis que eu fiquei no início, que era uma briga muito grande, não tinha, eu fazia uma ponte aérea, saía do Rio de Janeiro, eu trabalhava como locutor da Rádio Mania, lembrei agora, da Rádio Mania, fazia a ponte aérea, chegava em São Paulo, às vezes não tinha hotel. Eu dormi umas 4 ou 5 vezes em um hotel, em frente ao aeroporto,
que a diária barata na parede era a vontade de fazer. Mas depois foi melhorando. Quando passou no finalzinho da Rede TV, o meu contrato, o salário aumentou, e aí veio a Band. E na Band eu tive ainda esse problema novamente. Na verdade, o que acontece? Você é da primeira formação do Pânico, primeira formação, né? isso. Então vamos lá, você tinha o Emílio, você tinha o Bola, você tinha o Carioca. Sabrina, né? Samambaia. A Samambaia foi a primeira paniquete. Foi a primeira paniquete. Como é que você observa a formação desse time? Porque são pessoas totalmente diferentes uma das outras e que no conjunto deu certo. Isso foi uma escolha mais do Emílio. O Emílio já tinha um elenco do programa Pânico ali, que era o Carlinhos, o Vinícius, que fazia o Glu-Glu, que saiu, foi para Record, a Sabrina, eles já trabalhavam naquele elenco. O restante foi se enquadrando nas reuniões da casa do Emílio. Pô, vamos criar o quadro tal, quem é que pode fazer? E ele pegava sempre alguém que estava ali no meio daquela galera ali. Tirando a Samambaia, que era amiga do Bolinha, se eu não me engano. E o restante já fazia parte do Pânico na rádio. Vinícius, que foi o Mano Glu-Glu, Carlinhos, veio com essa formação na maior parte. E os outros foram agregando, né? E deu certo, né? Deu certo. Porque sai do rádio, vai pra TV e explode. E a gente comentava aqui, nos bastidores, porque essa galera que trabalha na produção tinha idade de 10, 12, 15 anos na época. É verdade. E eles acompanhavam todo domingo, né, o programa Pânico. E o Pânico sofreu muito com relação a essa questão da idade. Sim. Por quê? Foi feito inicialmente para 12 anos. Só por causa das piadas, das paniquetes e tudo mais, a censura foi aumentando a classificação, exato, né, do programa, né, Tyson? Exato. Mas esse foi um gancho também bom. Por quê? Nós pegamos um movimento, na época, de expandir a popularidade da mulher, o estereótipo da mulher gostosa. Eu lembro que numa parte do Pânico, quando começaram as paniquetes, muitas mulheres falavam, eu não deixo meu marido ver aquilo, aquela sem vergonhice e tudo mais. Depois elas mudaram. Era a época do final da Boa Forma da revista, que depois começou a ser digital, né? E elas começaram a acompanhar o processo de beleza. A Narizinho montou uma loja, se eu não me engano, de lingerie, e começaram a trabalhar mais a cabeça da mulher nessa questão. Eu quero ser uma paniquete. E elas começaram a pegar afinidade ao invés de raiva das paniquetes. No início tinha aquela coisa de separar e tudo mais, e depois ficou aquele boom, todo mundo queria ser paniquete. A mulher obesa, ela pode emagrecer, pode ficar gostosa. Começaram a trabalhar mais isso. O Pânico ficou bem visto por esse público. O público infantil que estava na escola, que fazia aquela merda de garotada, de bagunça, acompanhava o Antônio Nunes, aquelas coisas que todo mundo fala, cara, por que você está vendo isso? Coisa tão boba, absurda, mas aquilo ali era a linguagem dos jovens. E os mais adultos, aquela coisa do glamour, do ator e tudo mais, ela envolvia várias pessoas. Ele foi popular por isso. Pegou desde aquela mulher que queria ser uma paniquete, aquela que criava também os conceitos de controvérsia, quando tinha a Carolina Dickmann, que foi contra o programa, quando a Sandália da Humildade, mas nós pegamos quem não podia chegar, que era o ator global. Carolina Dickmann, Jô Soares, Vitor Fazano, né? Isso. Foram pedras no sapato, tanto do Pânico como o Pânico no sapato desses caras. E o Jô deu uma abertura. O Jô deu uma abertura quando entrevistou o Eduardo Sterblich, né? Porque ele era fã do Edu, e o Edu fã dele. Mal sabia Edu que o Jô também era, como se diz, fã dele. Agora, me diga uma coisa, você falou em paniquete. A primeira foi a mulher Samambaia. Isso. Né? Que deixou o programa depois de casar com o Dentinho, jogador de futebol. Como é que era a relação, principalmente com as paniquetes? Que elas eram objeto sexual, né? A gente sabe disso. O programa foi feito para isso. Né? Como é que era essa relação com elas? Então, essa relação, quem tinha mais aproximação era o diretor Alan. Porque ele fazia a seleção. E a seleção era uma coisa assim, eles tiravam um tempo do verão, iam para Jurerê, Joaquina, Búzios e Quebra-Mar. E sempre tinha alguém olhando, aquela mulher fazia foto escondida, viu o perfil, essa daqui vai fazer a seleção. E passava na seleção, conversava, olha, nós temos um trabalho assim. Assim foi com a Renata Molinari, se eu não me engano, e as outras demais.
essa relação era só na reunião na casa do Emílio e nas gravações. Nós não tínhamos tanto acesso, porque é engraçado que você está trabalhando. Pô, tu não pegou uma mulher, uma paniquete? Não, não tinha isso. Era uma relação muito gostosa. A reunião na casa do Emílio só saía besteira, né? Nicole Baus falando, de vez em quando as pessoas encarnavam nela. A Sabrina, a reunião acontecia 8 da noite até as 3, 4 da manhã, com algumas brigas, confusões e tudo mais. Uma delas foi a saída do Wellington Muniz, o Ceará. Foi uma briga forte, para quem não sabe, com o Alan, o diretor, né? E era isso. O que acontecia de mais engraçado, assim, pra gente, essa aproximação nos paniquetes, é quando rolava um evento, nós encontrávamos uma delas lá com um jogador de futebol, batendo papo, que aí tem aquela coisa, aquela fantasia de que os paniquetes saíam por dinheiro. Não sei se saíam, mas eu só vi em bons lugares, né? Foi uma festa, uma vez tinha uma tenda de jogadores de futebol, não rolou nada lá dentro, mas assim, elas estavam no anonimato e os caras também. Então elas estavam dentro. Elas que eu digo, 1 ou 2 paniquetes que nós encontramos lá. Então tinha essas coisas que era mistério antigamente, hoje todo mundo sabe que não é. Porque na verdade até aconteceu uma denúncia na época de uma ex-paniquete dizendo que algumas faziam programa, se prostituíam, né? Isso repercutiu muito mal. O Book Rosa, né? Isso. Repercutiu muito mal isso, né? Mas foi o que eu falei, a vida pessoal, né? Às vezes ela não saía por grana, tava ali, eu recebi um convite, eu tô numa festa, recebi um convite de uma musa do carnaval tal. Se eu quiser eu vou, se eu não quiser, mas ela tá lá e você, se quiser, você vai ficar com a musa do carnaval. Eu vou falar, pô, eu tenho família, tenho a minha esposa, eu não vou, entendeu? Mas ela vai liberar uma grana. Eu não vou. Pra mim, não. Mas elas têm o direito de fazer o que elas querem. Só que eu acho que ela foi muito assim também... como é que eu posso dizer? Contundente, né? De uma coisa que... Quando ela fez o comentário, ela também esteve em várias festas. Aí cabe você sair ou não sair com a pessoa. Agora, vem cá. Você falou da Nicole Baus. Ela é um personagem, né? Independentemente de ter sido paniquete... Ela, pessoalmente, já é um personagem. Sim. Não só pela beleza, pela voz, pelos trejeitos, né? Você até imita ela, né? Tyson, tudo bem? Ai, meu lindo. Até engasgou. Isso deve ser mal de Nicole Baus. Adorei o carnaval. Você tava lindo. Mais ou menos por aí. Porque ela até a voz anasalada dela, né, chama bastante atenção. Wagner, são muitas histórias. Imagina, conta uma só. Vamos lá, uma só. Dela? Pode ser dela, pode ser da Sabrina Sato. Não vou falar o nome da rolando a reunião na casa do Emílio, sabe o que foi isso? Um fiapinho do torresmo. Pô, pega uma água aqui pra ele aqui, gente. Eu fui falar e aí... reunião rolando e a gente sentindo uma fumaça estranha, né? E aí, o Emílio falou, essa reunião já vai até tarde aqui em casa, já reclamado do barulho, quem é que tá fumando esse cigarro aí? Aí cigarro do capeta. Do capeta. Aí me sai a pessoa, olha, tá tudo tranquilo aí. Por quê? Porque eu tava fumando, mas tava falando com o filho de quem reclamou do cheiro da coisa. Aí o Emílio, tá bom, deixa rolar. Ela tava conversando com o filho do dono, do vizinho do Emílio, que reclamou. Ela fez amizade, fala pro teu pai não esquentar, tu quer fumar um comigo, não sei o que, e dali foi em diante. Tudo era acontecer na casa do Emílio. Na casa do Emílio. E essa briga eu presenciei, essa que teve, que foi braba, que foi essa saída dele foi muito traumática para todos os lados? Para todos. Acredito que foi uma parte. O que aconteceu? O pânico, como você falou, foi da primeira fase, a segunda tá ok, alguns resistiram, ficaram. A terceira foi um sinal de alerta do Emílio. A internet veio para mudar. A internet veio para mudar todos os conceitos que a gente está imaginando. E vai virar problema mais à frente. Essas coisas que acontecem hoje de cancelamento, ele falou lá atrás. Ele falou, agora é o nosso momento de encerrarmos o programa. E já estavam acontecendo as brigas. O Alan era um cara muito difícil. E o Edu
Muita gente fala, porque falaram mal do Edu, em entrevistas. Meu ponto de vista é que o Edu era aquele ponto positivo para o Pânico, mas que gostava de dar ideias. E quem é de São Paulo, você sabe que existe essa coisa de barrismo e tudo mais. Não aceitaram. Uma delas, eu vou falar aqui, o Poderoso Castiga, queriam que fosse dentro de um estúdio com chroma key. E ele falou, não, eu quero fazer num auditório, com auditório. E o que aconteceu? Não aceitaram. Não aceitaram, obrigado. Desculpa a bagunça que eu fiz aqui. E foi isso. Não aceitaram, e o Edu ficou desesperado. E aí, na reunião, eu lembro de uma fala que o Wellington falou, então eu tô saindo do Pânico, o Ceará. E aí o Alan falou com ele, vai, seu bostinha, vai mesmo, não sei o que, você só sabe fazer isso. E aí o Edu tomou a frente e falou, eu vou sair do programa. E eu vou viver minha vida bem, entendeu? Porque o Edu tinha esse conceito lá. E aí começaram, né? Não aceitaram esse esquema do Edu ser um cara que dava ideias e achava as ideias do Edu louco. Eu nunca achei sempre sensacional. Poderoso Castiga foi isso. Ia ser um estúdio de chroma key. E ele falou, não, tem que ser. E ele bancou. Ele arrumou um patrocinador na época para fazer naquele auditório em São Paulo. E foi o sucesso que foi. E não aceitaram. Pelo menos eu vi o Edu como uma pessoa não grata por ser do Rio, por apresentar algumas ideias, e muita gente não aceitava. E por falar em humorista do Rio, você tem uma relação pessoal com o Carioca, com o Marvio. Né? Marvio Lúcio. Porque o Marvio já te conhecia antes, porque foi teu estagiário. Na Jovem Pan. Na Jovem Pan. A história do Marvio, quando ele falou agora no último podcast, eu até fico feliz, emocionado, porque assim, eu sou de uma geração de rádio que todo mundo ajudava o outro, dormia em rádio, fazia várias coisas. Depois o tempo foi passando, virou aquela questão da pessoa ser individual, só eu, e não ajudar, dar rasteira, puxar tapete. E o Marvio, quando foi meu estagiário, eu sempre fiz isso, eventos fora. E eu lembro de uma época que ele ia sair do estágio na Jovem Pan, porque ele não estava conseguindo pagar a faculdade. E a irmã dele apresentou o câncer, né? E ele ficou muito mal. E eu falei, cara, o que foi? Ele, não vou continuar. Eu falei, lógico que tu vai continuar. Eu faço evento final de semana, tu vai como meu ajudante. Porque nunca teve aquela coisa do dinheiro. Isso que ele fala. Eu falo, Marvio, mas eu, na época, eu vi a tua necessidade. Como eu também tive outras pessoas que me puxaram, me ajudaram em rádio. E eu acho que isso foi o diferencial. Eu ajudei o Marvio fazendo evento. Por exemplo, se eu ganhasse 2.000 no evento, ele queria 200 para pagar a faculdade. Eu fazia 1.000 meu e 1.000 dele. Meio a meio. Ele, cara, mas eu não fiz nada. Eu falei, pô, tu tá comigo aqui, tá se divertindo. Então, nós temos histórias assim que marcaram. E quando teve a primeira oportunidade dele me chamar, ele falou, não, esse cara tava comigo. Quando eu tava na maior problema, o casamento dele, o Edu também, quando casou, me convidaram. Eu fiquei feliz com isso. Porque os caras subiram e não foi o sucesso que fez, foi a história que nós tivemos. Sentado no carro, sem grana na Rede TV, o Edu e o Carioca, morrendo de frio com aquela tinta prateada, o Edu lá, não, vou reclamar com o RH, tu não pode ficar num hotel desse em São Paulo, isso é puta sacanagem. Enfim, era uma amizade. Continua até hoje, vai continuar perpetuando. O Marvio me chama amigo da minha vida. E era para ser dele isso, entendeu? E ele conseguiu pagar a faculdade. E hoje o cara tem uma relação boa com as pessoas em São Paulo, no mercado. E eu fiquei feliz. Eu tenho que fazer um podcast contigo, cara. Ele fica naquela coisa de... Porque eu não fui para São Paulo. A época que era para eu ir para São Paulo, eu não fui. O Marvio falou, aqui que tá o dinheiro. Eu falei, se eu for para São Paulo, eu perco a educação dos meus filhos. E eu queria muito estar próximo da minha filha, que hoje me dá alegria, né? As minhas filhas, os meus filhos, que me dão alegria. E é isso que foi prazeroso. Eu tomei uma decisão pensando na minha questão familiar. E o dinheiro entra quando tem que entrar, sai quando tem que sair. É verdade. E aí, quando você fala no Marvio, né, no Carioca e no Edu, era um trio
que popularizou a questão do homem prateado. Maquelele prateado! Maquelele prateado. Quem imaginou aquele cenário? Quem imaginou aquele personagem? Aquele personagem, na verdade, eu não estava na hora. Foi o próprio Edu com o Carioca, porque nós tínhamos umas resenhas que eram dentro do carro, maneira de falar, tipo, cabelelela Leila. Eles ficavam brincando, assim, um com o outro, jogando aí, Macalalá. Aí eu, Maculelê. Aí, não, Maculelê não, Maquelele, que é um jogador francês. E aí, porra, que ideia vai dar isso para as pessoas? Ele falou, deixa que vai dar. Ele tinha uma visão, o Edu, e o Carioca também. Maculelê vai ficar bem folclórico, mas eu acho que Maquelele prateado é bom, porque ele é gordinho, o Maquelele é forte, é sarado. Ele não teve muito a questão de se preocupar como seria a história criada de cada personagem. E ele foi Edu prateado, alguma coisa fez lembrar o surfista prateado, e daí incrementou com bigodinho. Cara, parece Fred Mercury. Foi surgindo assim. Não teve laboratório. Foi criado assim, organicamente. E quando vocês comiam aquelas comidas nojentas? Ali era tudo verdade. Só que, por exemplo... É igual isso aqui, né? Tudo verdade. Tudo verdade. Só que aqui eu tô com pastel. Comi o pastel, tirei um pedaço. A câmera pegou de um lado. Continuo mastigando desse, a mesma câmera que tá filmando... Somando, parece que eu tô comendo há 1 minuto, mas era um pedacinho. Lógico que comia, por quê? A gente tinha ideia de escola, sempre, recreio de colégio. Lembra quando você comia uma coxinha, chegava alguém, me dá um pedaço, aí toma, e o cara comia com cuspe mesmo? Era mais ou menos desse tipo, nojento. E isso foi dando para a televisão uma coisa diferenciada, que ninguém fazia. Então a gente pegava muito essas coisas de subúrbio, essas brincadeiras que existiam, mas... nunca foi pra televisão. O Pânico deu certo porque ele foi jogado assim. Não tinha artista, ator. Depois começou a época do Pânico com o youtuber, que foi já pro final. E tava sendo a queda, que não dava tanta audiência. Pegaram uns 4, 5 youtubers, colocaram, porque era uma outra linguagem. A linguagem do Felipe Neto era para ele, pro YouTube mesmo, normal. Não adiantaria colocar o Felipe Neto naquele momento no Pânico. Hoje pode ser que sim, mas naquela época não. Então, tinha essas diferenças. E aí, o porquê que o Pânico também caiu. A escola era um dos maiores patrocinadores. Colocava lá 5 milhões, um exemplo. Você pagava para um youtuber 200 mil, o cara viralizava com não sei quantos milhões de seguidores. E aquele comercial dava um retorno muito grande. Então, eles começaram a tirar o dinheiro da TV e colocar influencers. Foi o início. Isso já tem 6 anos, mais ou menos. E aí foi o fim do Pânico. O Emílio falou, vamos terminar agora, porque... Isso não deu certo no rádio, não tá dando certo na TV. Na TV. E por aí vai. Agora, vem cá. Qual foi a comida mais estranha que você já comeu? A pior pra mim, eu tenho já na cabeça. Perguntou, eu já tenho que falar. Foi vitamina de mortadela. Que isso? Porque o leite, tudo bem, mas eram uns 4 quadrados, mini tijolos, desse tamanho aqui, ó, de mortadela, misturada com leite. 4 pedaços, como se fosse meio quilo de mortadela cortado em 4. Aquilo pingou, eu lembro como se fosse hoje, no meu dedo. O cheiro ficou, passei sabão, passei o que fosse, quase 24 horas. E era muito forte. Eu, quando botei aquilo na boca, assim, vitamina de mortadela! Quem vai comer primeiro? Maquelele, era sempre o primeiro. E essas ideias que eram maneiras, porque eu tinha que fazer aquilo para as pessoas falarem em casa, tadinho. Quem vai comer primeiro? As pessoas já falavam, Maquelele. Era a ideia ali, de colocar sempre no personagem uma característica que era mais engraçada. Eu bebendo aquilo, eu quase vomitei. Na hora, na câmera, e depois eu vomitei novamente. Então, foi a pior comida. Agora teve o arroz carreteiro, que era numa quentinha, o caminhão passou. E aí começamos a lembrar que o caminhão que passou era caminhão de lixo. Cara, imagina o que a gente está comendo aqui. Teve a outra, aquela planta... Comigo ninguém pode? Isso, que nós fizemos uma lavagem depois no hospital, porque intoxicou, o Edu ficou todo vermelho, e eu comecei a garganta a queimar. Coisa para chegar quase à morte, sem nenhum tipo de preocupação. Mas foram muitas, mamão papaya, foram várias. Sopa rala, foi feito num restaurante com aquele ralinho,
Sopa ralo! E aí botava... teve do macarrão também, macarrão ao sugo, que passou pelo nariz, meio do Edu, e aí botava no prato e comia. Colocamos como se fosse aqueles números, né? 600, aí passava e colocava... Bom, vários e vários. Teve um que não foi ao ar, que queimou minha boca toda, que essa ideia foi minha. Foi a balinha de... Não tem bala de coco? Bala de sabão de coco! Passaram açúcar, e aí começou a queimar. O sabão de coco queima. Isso daqui meu ficou quase em carne viva depois. Foram vários, Mas você vários. não tinha medo da criançada que acompanhava vocês tentarem imitar isso no dia seguinte? Não cara? tinha isso. O Marvin que às vezes falava, Carioca, não faça isso em casa, mas difícil. Eu acho que foi só 1 ou 2 programas que falou. Não tinha limites, não tinha censura para isso. Não tinha para vocês e também para as meninas também não, né? Porque as paniquetes também passavam por isso. Sim. E a própria Sabrina Sato. Exatamente. Né? A Sabrina foi... Acho que é o melhor exemplo a Babi e a Sabrina nessa questão. Elas eram usadas e abusadas nesse aspecto, né? Elas topavam tudo? Topavam tudo. Topavam. Porque, assim, essa ideia nós sabíamos que pra gente estava ali representando. Mas para quem estava em casa, não. Quando cortaram o cabelo, a máquina zero no cabelo da Babi, depois ela foi dar uma entrevista, o Emílio ficou até chateado, porque ela sabia, ela fez, e na entrevista deu aquele ar de... coitada, abusaram de mim, tiraram o cabelo, mas ela topou de boa. Assim, como se falasse agora aqui para a equipe, quem tá afim de comer esse pastel? Eu vou comer. Sabia da responsabilidade. Mas os anos passaram e depois ela, numa entrevista, deu... a entrevista da Carolina Dickmann, até hoje ela fala que ela não gostava do Pânico, que invadir a privacidade. E com esse eu fui gravar em frente ao apartamento dela, que arrumaram uma escada mais giro e tudo mais. Foi só isso que fizeram, mas para ela era uma ofensa, respeito. Mas o programa, ele mudou o conceito de muitas coisas. Você olhar no YouTube, daqui a 10 anos, ainda vai ser sucesso, porque as coisas eram engraçadas para quase todo tipo de público. Mas, por exemplo, hoje, o Pânico na TV, em 2024, faria o sucesso que fez em 2003? Não. Seria cancelado? Seria cancelado, com certeza. O primeiro que eu fiz, A Hora da Morte, seria um. Entrava na loja, quebrava tudo e depois, podemos pagar. Eu fui preso 2 vezes. As 2 vezes que eu fui preso, uma delas, o delegado só falou assim, fica lá na cela, que eu morro de rir com vocês. Eu entrei numa sala de aula, fazia um homem grito, abri um roupão com sunga e gritei numa prova. Coisa mais bizarra que isso. Aquele programa ali, aquele dia, bateu recorde de audiência. Vejam só, o homem grito, invade uma prova numa escola em São Paulo. E ninguém sabia que você ia entrar? Ninguém sabia. Você invadia? Invadia, quebrava a loja de tijolos e tudo mais. Era assim. Hoje sim seria um problema muito grande. Mas na época não tinha como proibir o que ninguém conhecia. Para você ter ideia, eu fui a 2 Olimpíadas. A da Grécia, eu fiquei... minto, 2 Copas e 2 Olimpíadas. Eu te encontrei em 2006. 2006 foi na da Alemanha, que nós nos encontramos. Aquela Copa... não, desculpa, a do Japão. A do Japão... 2002. Eu estava em Kobe, entrei na estação, fiquei no cercadinho, onde a seleção ia ficar, e fui no Shinkansen, no mesmo trem que a seleção. Hoje, não teria como ter essa facilidade. Fiz vários, apareci no jornal na Austrália, com camisas e da rádio, fiz um merchan. Hoje já não pode mais. Então, as coisas naquela época eram mais fáceis. Hoje está tudo muito mais difícil. Então, se fosse fazer o que eu fiz naquela época no Pânico, com certeza, de início, estaria preso, cancelado. E hoje você tem uma opinião ali, na hora das pessoas. E você sabe que tudo é questão de polêmica. Você falar, eu uso azul, vai ter quem vai falar polêmica. Eu uso verde. A polêmica contra. Então, seria bravo, seria difícil. E para quem não sabe, né, você que é mais novo e está acompanhando a gente, o Pânico invadia até a votação do Big Brother. Sim. Né?
Invadia a casa. Na hora, não na casa onde estavam os participantes, mas na plateia. Na plateia. Sempre. E eles tentavam burlar de todos os jeitos, não conseguiam, né? Esse era o melhor, né? Era o Zuckerman, Daniel Zuckerman. Daniel conseguiu entrar no Oscar, no enterro do Michael Jackson. E assim, tem os segredos, né? Porque a gente sabe que a imprensa no mundo é igual. E se a pessoa tem um cadastro de imprensa, ele fica lá registrado o tipo de trabalho que ele faz, internacional não. O Zuckerman tinha essa facilidade, só que ele não usava o contexto de jornalista, ele fazia pro Pânico. Então imagina, o cara abraçando lá os parentes do Michael Jackson, falando que era da família da Amy House, por aí vai. Isso daí não tem como. Esse time era um time the best. Por isso que eu te falo que dificilmente hoje isso iria acontecer, né? Em 2024, eu acho muito pouco provável. Mas esse que é o bom do profissional, quando ele começa de uma maneira do zero e tem a liberdade. Eu fui para a Copa da Alemanha, aquela que eu te encontrei, era eu, o Vesgo e o Ceará, nós três. O que nós fizemos lá? Além de gravar, tinha o Paixão, que era o câmera, falecido, e o Bolinha. Éramos 5. Saímos de Bonn, fomos até Düsseldorf, não. 11 horas dirigindo, não lembro qual foi a cidade da Alemanha, para editar a fita, para mandar, para chegar até sábado à noite ou domingo, meio-dia, o que nós gravamos. Era só uma equipe para gravar. Nós fizemos edição, dirigimos 11 horas, um risco na Autobahn, tudo isso porque a gente tinha aquela vontade, aquele tesão. Quando foi para a Band, eu percebi que mudou muito isso. O Edu foi um que falou, cara, hoje o carro me busca, eu chego para gravar aí, os figurantes lá, eu ficava com pena. Eu chegava, pegava a ponte aérea, chegava às 10 da manhã, com café da manhã, até os figurantes no hotel para gravar uma cena, um takezinho, até 11 horas da noite. Chegava às 4, 5 para gravar e depois ir embora. Então, mudou muito essa questão de... Profissionalizou demais, né? Exatamente. E aí, alguns chegavam bem tarde, outros já iam gravar sem vontade. Então, mudou muito. Na Band, recebemos mais. Mas, em compensação, a vontade já não era mais a mesma. Muita gente ficou com o nariz em pé? Olha, é difícil porque eu não convivi com todos. Mas, às vezes, lá dentro, não. Mas eu vou dar um exemplo. Tinha paniquete que era nariz em pé. Assim, uma eu evitava. Por exemplo, encontrei no aeroporto a Dani Bolina. Oi, Tyson, tudo bem? Me ajuda aí a carregar a mala. Mas eu aceitei de boa, era peso, estava vindo de outro evento. Agora, tinham outras não, a que eu não gostava, porque assim, eu falava uma linguagem com todo mundo e a pessoa fugia dessa linguagem. Não só comigo, como outras pessoas. E também ela não era da primeira geração das paniquetes, porque a Nicole eu amo, Dani Bolina eu amo, a Sabrina não preciso nem falar. A Sabrina, eu torno a falar mais uma vez aqui, foi uma das que mais me ajudou. A pessoa que mais me ajudou no Pânico foi a Sabrina. Por quê? O meu contrato era pela Band, não era do Pânico. Então, assim, se a equipe, quando renovou, passou a receber 70 mil de cachê, de salário, eu recebia muito pouco. Meu salário dava 8 a 10 mil. Né? Eu ainda fazia ponte aérea e tudo. Eu lembro que quando ela soube disso, Emílio, tu não pode fazer nada? Não pode, porque o Alan tentava sempre embarrear. Não quer, mas ele não pode ser o contratado intermediário, cara. Porque algumas coisas eu ajudei muito. A Copa do Mundo foi uma. Eu falava alemão, estava num país que eu conhecia, eu ajudei o Bolinha. Muita gente fala, Bolinha enjoado. Foi meu melhor amigo, assim, que eu descobri quem era o Bolinha. É um cara que fala pouco, mas é um cara de coração, assim, muito bom. E eu ajudei essa equipe lá. E ele falou, não, o cara tem que ser contratado como primeiro escalão. E o Alan, não tem como. Como não? Você contratou fulano, não sei o quê. Houve uma briga. E eu fiquei de boa, a Sabrina falou, então tá, a partir de hoje você vai ser da Sato Hall, que era a agência dela. E eu lembro que é o segundo podcast que eu falo isso, mas isso me marcou. Aquele ano foi um ano que eu estava devendo a escola da minha filha. E ela falou, olha,
tudo que eu fizer, o contrato vai ser direto para você. Eu fiz inauguração de uma rede de hambúrgueres com prateado com carioca, ele de Amaury Dumbo. Fiz uma festa de um famoso, filha de um famoso de 15 anos. Eu fiz, assim, durante um ano, mais de 15 presenças VIPs. E era um cachê que eu paguei o ano atrasado da minha filha e falei assim, eu posso pagar esse ano todo? Pode, tem até um desconto. Eu paguei, porque meu medo era esse, que minha filha não ficasse sem estudar. E eu pagava um ótimo colégio. E essa que foi a minha única responsabilidade. E a Sabrina me ajudou muito. O Carioca falou com ela, falou, não, eu vou ajudar o Tyson. E eu fiquei na agência dela, era tudo discriminado, passagem aérea, hospedagem da melhor qualidade. E eu fiz a minha vida. E eu recebi um toque muito legal dela. Pega esse dinheiro, investe e compra um apartamento. E aluga a casa, faz alguma coisa, já que você não quer vir para São Paulo. Foi o que eu fiz. Minha vida mudou ali, financeiramente, mas eu nunca fui nariz empinado e eu não quis mesmo ficar, não vou falar humilhando, mas se o cara não quis me contratar para ser do primeiro escalão, beleza, vou continuar contratado. Fui do primeiro escalão, mas não pela a Band, meu salário poderia ser triplicado, mas eu aceitei 8, 10 mil, mas eu ganhava muito mais, com retorno de mídia, com retorno de outras coisas. Foi uma das únicas insatisfações que eu tive no Pânico, mas a minha concepção de olhar as pessoas nunca foi de o cara quis me sacanear. Porque tem o depois, e o depois você fica feliz em não ter discutido e quem sabe um dia eu posso até estender as mãos. Eu não tenho essa coisa de vingança, não. Eu tenho orgulho do que eu fiz. No momento difícil eu consegui me enquadrar e consegui resolver. Se fosse o ego, não tô ganhando 30 mil, 40 mil, que sacanagem. Eu me virei, sempre me virei. Né? E eu tinha uma torcida muito boa a favor. A esposa do Emílio, o Emílio, os filhos do Emílio me adoram. Então, era só um cara que não queria. Paciência. Você ainda tem contato com ela, com a Sabrina? Tenho. Encontrei na escola de samba, desfile final do ano, é uma alegria só. Ela, a Karina Hall e o Du, os irmãos, são pessoas, assim, maravilhosas. O bom é que, apesar da distância, o contato e o respeito continua, né? Sim. E por falar em distância, a gente falou do Marvel agora há pouco. O Marvel nasceu em Niterói, o carioca. Barro Vermelho. Né? Ali é São Gonçalo. São Gonçalo. É nem Niterói, é São Gonçalo. É o carioca. Não é Niterói, não, ele fala, é São Gongô. Não confunde, não. Não confunde, porque é São Gongô. E eu vi uma vez ele contando uma história que pegava você no motel com o carro da rádio, irmão. Wagner, essa cara, história... Como é que você fala de abuso no Pânico, você que abusava dos caras, bicho. Não abusava dos caras, não. Olha, a história, na real, é porque o Marvel, ele enfeitou o pavão. Eu tô queimando o programa mesmo. Porque eu tenho meus problemas. Como é que eu vou falar com a minha namorada essa história? Quando ela viu o podcast, a primeira coisa que ela falou, amor, deixa eu explicar. Eu fazia uma promoção na Jovem Pan, que o dono de daqueles motéis, quando inaugurou, logo antes da ponte, ali é o Spartacus, não é Spartacus? Isso. Então, na Jansen de Melo. Na Jansen de Melo. Perto do posto de gasolina. Isso. Ele tinha outro que era na Alameda. Ele me deu 10, 20 pares para sortear na rádio. Eu, como tinha uma Virago... A moto? 535, atravessava a ponte, depois para voltar era ruim. Às vezes eu tava com muito sono, que eu fazia vários eventos. Eu deixava a moto na rádio e ia dormir no hotel. E aí, no dia seguinte, ele ia me buscar. Ele colocou como se fosse me buscar com cada dia com uma mulher. Eu falei, eu tenho cara de ser... Eu falei, agora eu falei, eu tenho essa cara de pegador? Obrigado, fiquei com a fama. Mas eu ia só dormir no motel. Mas aí ele já deu a enfeitada, né? Minto. 2 vezes ele me buscou com a namorada que eu tinha, que morava em Itaipu. Mas isso foram 2 vezes. Aí ele colocou logo 10 histórias, né? Mas eu tinha umas coisas com a Carioca, assim, que era só eu e ele mesmo. Que se for contar, cara, coisas engraçadas, não de envolvendo mulheres, coisas nossas, Wagner. Porque ia ficar um programa inteiro, engraçadas. A primeira promoção de rua que eu fiz, eu fiquei só de cueca na rua. Ele já falou que eu fiquei pelado, eu fiquei só de cueca, cravei no bumbum e fiquei dançando, tem que ser maluco pra trabalhar em promoção. Ele falou, eu ia desistir naquela hora. E depois ele viu que não era. Agora, por exemplo, já que você falou em promoção, pra quem não sabe, ele é o rei da promoção. Também. Né? Em rádio, principalmente, a sua primeira rádio foi a Jovem Pan. Você não, trabalhou... foi Transamérica. Na Transamérica, foi pra Jovem Pan. Depois FM O Dia, depois 94 FM, depois
Nativa não, Mania. Depois da Mania, FM Dia novamente. Depois Nativa. Mania novamente e FM Dia agora. É. E o detalhe é o seguinte, na promoção, para você vender o cliente e chamar a atenção, você tem que fazer de tudo. Qual foi a coisa mais louca que você já fez em promoção? Em promoção? Ah, porque assim, para lembrar... Pega agora, no carnaval. O que você fez no carnaval? Pô, carnaval, Eu me fantasiei de Bruno Mars, de Beyoncé, Branca de Neve com os 7 anões, que foi um pouco polêmico para contratar os anões, porque assim, a gente acaba vendo que está em cima da deficiência das pessoas. Eu não queria passar isso, né? Mas isso foi até um caso, assim, muito discutido, eu e a minha namorada, porque, assim, a gente tem essa visão de como vai atingir. Hoje, não é só pela questão do cancelamento. Hoje eu vejo essas linguagens muito, muito próximas de você não mexer com isso. Mas eles precisam ganhar aquela grana. Eles toparam super de boa. E eu descobri que uma das anãs é minha fã, uma querida, sempre encontrei em eventos. Ela, vamos tirar essa foto de novo, vamos fazer mais uma foto juntos. E foi em cima disso. E a outra fantasia foi de Luiz Carlos, do Raça Negra, que ele falou que é mais conhecido que os Beatles, ele deveria tocar no Rock in Rio. E teria uma outra polêmica que seria Rodriguinho. Eu não quis mexer nisso, né? Porque ali... ele teve os problemas dele no BBB, eu pensei, não vou fazer criar essa polêmica, porque eu conheço ele como pessoa e ali é um reality show. Agora, por exemplo, você já encontrou milhares de artistas, viu artistas começando, viu artistas se enterrando, viu outros como a Anitta, que começou lá embaixo e explodir internacionalmente, mas você já se decepcionou com algum artista? Vários. Quem, por exemplo? Que era uma coisa que você achava e quando você conviveu, não era bem assim. Eu não vou falar de convivência, e sim de comportamento. E não vou falar um nome. Um cantor sertanejo, por exemplo, que eu fiz um evento no Morro da Urca, o qual o ouvinte estava no contrato tirar uma foto com ele. E na hora que foi tirar a foto, ele entrou no camarim, o show dele acabou 3 horas da manhã no Morro da Urca, ele atendeu todos os amigos, artistas e tudo mais. O ouvinte ficou lá do lado de fora. Quando chegou no final, eu falei com ele, falei, poxa, o ouvinte está aqui, isso eram 5 horas da manhã. O ouvinte ficou de 2 às 5. Não que ele quisesse tirar, o produtor dele fez com que isso não acontecesse. Tipo, cagou para a rádio, mas eu não ligo nem pela rádio, pelo ouvinte, o respeito. E o artista sabia, a produção sabia que teria que fazer a foto. Quando ele saiu do camarim, ele foi fazer a foto na grade e o ouvinte por trás da grade. Aí eu falei, pô, essa é a foto do ouvinte? Aí o produtor dele, tem que ser assim, porque ele tá com pressa. Eu falei, pô, então não vou tirar. Aí ele veio, o artista falou, não, vamos fazer a foto, dá a volta aqui. Aí quando fez, eu falei assim, não, deixa, pode deixar ele, por favor, faça essa foto comigo. Olhou pro produtor dele, tipo, pô, cara, tá de sacanagem? Aí eu peguei o vídeo e falei, olha, mais uma noite com o cantor tal. Aí o segurança dele tirou a mão, não pode fazer vídeo. Aí eu falei, então tudo bem, então a gente vai fazer foto. Ele, não, pode fazer assim, ó. Estamos aqui com o artista tal hoje, uma noite maravilhosa no Morro da Urca, ainda tentei ser simpático. Ele falou, não, faz outro vídeo que você tá com raiva. E não é desse jeito. Mas ele poderia ter feito antes, seguinte, eu vou atender o ouvinte. Os outros eu atendo, era rapidinho, era uma foto com o ouvinte. Aquilo me deixou chateado, porque eu vi uma segunda ação dele, numa outra vez, olha, é para atender o ouvinte da rádio, da Rádio FMG. Ele falou, sempre vem com essas fotos. Então não é artista. Então ele não quer. E a rádio populariza um cara desse. Então, esse foi um que, dali em diante, nunca mais, não faço questão de ir a show deles. E tem os artistas que não gostam por timidez, que apresente antes do show. E eu tenho a facilidade. O Thier ele não gosta que apresente, mas é uma coisa dele, não é mal-humorado nem nada. Mas ele fala, se for apresentar, só se for o Tyson. Eu fico contente com ele. E a Anitta, não preciso dizer. Essa daí não me decepcionou nunca. A Anitta você conheceu no início? No início, meu primeiro cachê foi na Vibe Show, em São Gonçalo. Ela estava atrasada, o Renan falou, cara, minha irmã vai perder e vai ter que pagar uma van, a gente não tem grana. Eu falei, então ela vai tocar agora. Porque tinha um artista que não queria deixar a Anitta cantar antes. Eu
saí do palco, falei, entra com o DJ e toca. E no vídeo dela, não sei se você viu, esse que ela gravou lá em Madureira, ela dançando comigo, ela me agradeceu várias vezes. Eu acho que ela é uma artista e tanto, por tudo que ela conquistou, e não mudou. Ludmilla também é outra que eu também amo. Ferrugem, tiro o chapéu pra ele, Xande de Pilares, os artistas populares e do samba, nunca tive problema. A Anitta, você imaginava que ela ia chegar onde chegou? Quando você conheceu? O legal é que eu tenho uma entrevista com ela na Rádio Mania, que no final eu falo pra ela, você ainda vai ser uma Ivete Sangalo. Ela ficou tímida quando eu falei isso. E olha, eu saí da Rádio Mania, já são mais de 15 anos isso. Fazia um programa chamado Bunda Lelê, e eu falei isso pra ela. E aí uma vez o Renan falou, lembra quando falou que a minha irmã iria para a carreira internacional? Não sei se na hora veio a luz ou uma visão, né? Não sei, mas eu fico orgulho com isso. São duas entrevistas que eu fiz que eu não esqueço. A outra foi com o seu Jorge, na Rádio Mania também. Porque eu estava entrevistando um cara que eu já conhecia. Lembra do Dom Chopp no Meyer? Uhum. Eu fazia um karaokê na terça e ele fazia com Gabriel Moura segunda. Ele falava uma vez assim, pô, meu irmão, uma segunda-feira dava 4 ou 5 pessoas, o karaokê dele dava mais gente que eu. Falei, mas a tua conta bancária hoje tem mais números que a minha. Brinquei com ele. Foi o seu Jorge. E nessa entrevista, mesmo conhecendo, eu fiquei nervoso, não sei por quê. Porque eu acho ele um cara sensacional, magnífico. E ter entrevistado o seu Jorge, para mim, foi uma das coisas que eu mais pude ficar feliz. Seriam 3. Wagner Menezes, que eu quero entrevistar. Madonna. Vanessa da Mata, Caetano Veloso, Gil, Maria Bethânia e tem mais um e Vanessa da Mata, falei Marisa Monte e Nando Reis, os artistas que eu gostaria de entrevistar. E aí fecha o ciclo. Fecha o ciclo. E por fechar o ciclo, estamos terminando aqui o nosso bate-papo, que é rápido, né? E você não comeu quase nada. Não, esse não é o problema. Vamos comer agora um pastelzinho, daqui a pouco eu venho com o bolinho de feijão. É brincadeira, bolinho de feijoada. Feijoada. Porque um cara que já comeu suco de mortadela vai dispensar um negócio desse? Eu não tô acostumado com isso. isso. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Manjar dos deuses. Vem cá, gostou do papo? Muito. Queria só pedir desculpas. Parece que eu sou estrela, mas para eu vir a esse podcast, eu cancelei uma vez. É porque eu trabalho muito. Eu saio de uma promoção, vou para outra, saio disso, vou para aquilo. E eu queria vir porque, assim, quando eu recebi o convite seu, recebi pelo tempo que nós nos conhecemos e pelo tipo de... a iniciativa, não, a proposta que você tem. E hoje é difícil a gente ter uma proposta que as pessoas, às vezes, não levam tão a sério. Tem que levar a sério quem tem nome, quem tem história. Tu tem história, eu tenho história. E tem que respeitar isso. Ah, não, podcast, eu não vou sair de tal lugar para... Eu vim feliz da vida, preocupado em me mandar mensagem para você do trânsito que eu tava. Mas chegou essa só é 2 horas atrasado, ou então, se você pensar direito, uns 35 dias atrasado. Do Mas primeiro convite para agora. Mas estou aqui. Feliz da vida, gostei de ter vindo conversar com você. Beijo, obrigado. E espero que chegue a 843 milhões de views. E volto aqui novamente. Mas sabe por que não vai chegar? Ah. Não vai chegar. Sabe por quê? Você não ficou com bunda de fora. Não ficou. O que mais que você não fez? Que você já fez no Pânico? De novo. Bote slow motion pra ver como é que fica. Nossa senhora, vai ficar feio demais. Bunda você não mostra mais, né? Tá velho, né? Velhinho. Né? Não, mas pode ver lá no meu Instagram. Qual é o seu Instagram? @Marcelo Tyson, TYSON. Tem lá eu na linha amarela de calcinha. E o corno? Buzina que é corno. Tu viu? Eu vi, né? essa eu vi. Essa foi boa. Mas eu vi, eu tava no trânsito. E eu buzinei. E quando viu era eu. Deve ter dito, só podia ter sido o Tyson mesmo. Mas é isso. Buzina Wagner. que é corno. Eu faço, sempre tive essa cara de pau. E nessa história toda aí, um dos maiores orgulhos na minha vida é ter feito parte do mundo artístico, business,
ter ido a vários lugares que foram proporcionados as viagens que eu fiz, como eu falei, 2 Copas, 2 Olimpíadas. E sempre com a cabeça levantada para todos os quesitos que a comunicação às vezes leva. Não ser prepotente, não ser arrogante, não se envolver com furadas. Porque, querendo ou não, quando você está na visão de artista, você é cobrado demais. Eu sempre fui muito responsável qual tipo de imagem eu iria passar para os meus filhos. E você é convidado para experimentar qualquer coisa, um pedacinho de pastel. Convidado para qualquer coisa no meio artístico. E eu sempre fugi. Privilegiou sempre a família. Sempre Isso que é o mais importante. Marcelo Tyson, artista mais do que nunca, ele é tudo. Um verdadeiro showman. Foi o meu convidado no nosso podcast Livre, Leve e Solto. E ele chegou comendo e vai embora comendo. Oferecimento. Balbinos Costelão. Ah, Jacarepaguá, Curicica. É isso aí, em frente à estação do BRT, lá da Praça do Bandolim. Olha aqui, você que está acompanhando, curtindo, compartilhando o nosso papo, você já vai saber quem vai ser o vencedor da nossa promoção. Isso é o quê? Bolinho de feijoada. Ó, ele sabe, ele é bom. Para isso aí ele é muito bom. Muito bom. Muito bom. Olha aqui, semana que vem, um novo convidado, um outro assunto, mas esse aqui vai render muito. Marcelo Tyson, o maquelelê prateado. O homem grito. Hein? Foi o meu convidado hoje no podcast Livre, Leve e Solto, só pra você.